A igreja, ela é fundamental. A igreja, ela é fundamental, tá? A igreja, ela é fundamental. Por quê? Porque a igreja, ela tem um papel importantíssimo. A Bíblia mesmo diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Se esse mundo não tivesse a igreja, ele seria um caos, tá? Seria inviável viver nele. Mas por haver a igreja, tá? É um instrumento, é um canal que Deus usa para levar esperança, para levar para as pessoas a certeza de que, mesmo vivendo num ambiente obscuro, a gente pode ter dias bons, dias melhores, tá? A gente enfrenta dificuldades, mas a gente enfrenta de cabeça erguida porque a gente entende que o Senhor está conosco, tá? Então a igreja, ela é fundamental. Ela tem uma parte que ainda gera um grande impacto através do reino de Deus, da palavra, das escrituras, da seriedade. E eu acredito que existe também uma grande parte que entrou numa onda de um movimento, de uma performance e está sendo, de uma certa forma, prejudicial. A gente sabe que a igreja, ela é um organismo vivo, não só apenas uma organização. E eu acredito que sim, ainda existe um grande impacto realizado por parte de irmãos que carregam a mensagem séria do Evangelho, a cruz nas costas, a renúncia mesmo, e isso faz toda a diferença. Eu digo que esses irmãos geralmente não estão na mídia, não estão nos holofotes, estão no anonimato com seus joelhos dobrados, estão nas ruas, estão nos hospitais, estão nos presídios, estão anunciando Jesus de maneira verdadeira e despretensiosa. A minha memória vem meu pai, que sempre serviu na casa, então era o primeiro a chegar, não tinha energia elétrica, as ruas eram de barro, que nós éramos conhecidos como pé de barro, inclusive Picanço, o pessoal nos chamava de pé de barro, sim, porque a região, quando chovia, os carros ficavam na parte de baixo lá da vila, e as pessoas subiam, quem tinha carro subia a pé, e não era fácil. Então eu me lembro sim que a igreja pequena, não tinha forro, muitos ninhos de pardal, como não tinha energia elétrica, era o lampião a gás. Então era uma média de 6 lampiões na igreja, e o meu velho tinha que chegar cedo para acender as lamparinas, né, os lampiões, para que tudo funcionasse bem e durante o decurso do culto tudo fosse bem. Tinha uma lajezinha assim na entrada, um portãozinho pequenininho, e a igreja era bem pequena, tanto que quando tinha culto de jovens, o Israel falava: olha, os jovens, por favor, saiam para que os visitantes entrassem. E nós ficávamos tudo ali numa escadinha que você descia. Era uma igreja bem pequenininha, mas sempre muito abençoada, cheia da presença de Deus. A Vila Rio é filha, a gente normalmente fala, né? É filha do Jardim Leila. Na época tinha Picanço e Jardim Leila. Os irmãos evangelizavam a cavalo, de bicicleta, se reuniam dessa forma, porque era o que tinha na época, né? Bicicleta, cavalo, a pé, né? Nós mesmos éramos acostumados a sair do Vila Rio e ir para Cabo Sul, Jardim São Paulo, Vila Industrial, Jardim Leila, esses locais tudo a gente ia a pé, não tinha carro naquela época. E se tivesse, cabia no máximo 5, então era bem dificultoso. Eu estou lá no Cabo Sul e eu descobri uma coisa, que o Cabo Sul e o Vila Rio têm algo muito em comum. O Cabo Sul tem 64 anos de idade, Vila Rio tem 60. Eles nasceram na casa do Chico Preto, que é avô
Israel. Foi vô do Israel, inclusive a gente, nos últimos dias da vida dele, visitamos, ajudamos, aconselhamos aquela família. Ele partiu salvo, né? O irmão Moacir, o pai do Israel, também teve uma participação fundamental. O pastor Moraes, que é tio da Vera, tio da família Nascimento todinha ali, né? Inclusive ele fundou o Cabo Sul, e depois que fundou o Cabo Sul, fundou Vila Rio. Depois Vila Rio cresceu mais que Cabo Sul, e os irmãos do Cabo Sul tinham que vir participar da ceia aqui. E a nossa história começou bem lá atrás, ainda ali num porãozinho. Hoje está a igreja ali maravilhosa, está aquele templo lindo. Cada vez que a gente vê por lá, está ornamentando mais. Mas a gente passou daquele tempo que aquele porãozinho lá também deixou muita história. Muita oração, vigílias que tiveram por ali. E são 60 anos, né? 60 anos que começou de uma história que foi ali. Às vezes sofrida, mas sofrida debaixo da bênção de Deus. Vila Rio, na verdade, a minha igreja sempre será, né? Eu amo demais essa igreja, as pessoas que aqui congregam, a minha família. E eu diria que o Vila Rio, ela é responsável por praticamente tudo que eu vivo ministerialmente hoje, porque eu cheguei aqui muito novo, né? Congreguei nessa igreja por 20 anos. Nós vimos muitas coisas acontecendo por ali. E ali a minha história, tanto minha como da Alzenia, nós chegamos ali noivos, casamos por ali, fomos batizados com o Espírito Santo, batizados nas águas. A nossa vida espiritual rolou totalmente ali. Eu cheguei aqui muito novo, né? Congreguei nessa igreja por 20 anos. Você tinha quantos anos? Eu tinha 18 anos de idade, 18 para 19 quando eu cheguei, né? E aqui eu tive grandes oportunidades, grandes mentores, grandes pastores que me ajudaram, que reconheceram o meu chamado, me deram muitas oportunidades. Então, o primeiro pastor que quando eu cheguei, quem estava pastoreando aqui era o pastor João Barbosa. O pastor João Barbosa já identificou, então ele me colocava para dirigir culto e pregar no mesmo culto. Ele falava, você vai dirigir o culto. Eu ficava leve, porque dirigir é mais fácil. E quando eu estava finalizando, que eu achei que estava acabando, ele falava, agora você vai pregar também. Então isso foi moldando o meu ministério, né? Cada pastor teve uma relevância um significado muito grande para mim no meu ministério. Cheguei junto com o pastor José Carlos na transição, né, do pastor João Barbosa para o José Carlos. Viemos de uma subcongregação do Jardim de São Paulo, antiga subcongregação do Jardim Rossi, e com poucos meses eu já via que a igreja aqui é muito familiar, ambiente familiar, e isso trouxe muito benefício já para mim, para minha esposa, e no caso a gente tinha só o Mateus na época. E com poucos meses o pastor Zé Carlos pediu para me cuidar interinamente, temporariamente da mocidade, e acabamos ficando por vários anos, e foi muito benéfico, aprendemos muito,
e tivemos um grupo de jovens bem fortalecidos aqui. A gente pastoreava a igreja do Rossi, e como estavam em construção a igreja do Vila Industrial e a igreja do Rossi era uma sub do Jardim São Paulo, o pastor Clementino achou por bem fechar a igreja do Rossi, levar os irmãos para lá, e me trouxeram para pastorear o Vila Rio. Para mim foi uma honra. Já conhecia a igreja? Nunca tinha vindo aqui. Só nem de ouvir falar? Não, de ouvir falar sim. A primeira vez que eu vim aqui, eu vim para conhecer, né? Um dia antes, cheguei de bicicleta aqui, estava a irmã Marta no corredor, ela estava limpando a igreja, a irmã Marta, é do Elias, né? Aí eu me apresentei, ela falou: ô irmão, você que é o novo pastor, cadê o carro? Eu falei: meu carro está aqui, essa bicicleta. Para nós foi um grande desafio. Foi a primeira congregação que assumimos como pastor. Sempre estivemos como co-pastor, e para mim foi um grande desafio, e para a igreja também foi um grande desafio, porque quando a igreja nos recebeu, aí se pergunta de que igreja que esse pastor veio, né? E até então nós não tínhamos ainda passado por essa experiência pastoral, mas Deus nos deu graça, a igreja nos abraçou de uma forma grandiosa, e eu sou muito grato a Deus pelos dias que passamos na congregação do Vila Rio de Janeiro. Foi uma experiência única, né? Como meu esposo falou, primeira igreja e muitos desafios, e em meio a tudo isso fomos muito bem recebidos, abraçados e acolhidos, não só a mim e meu esposo, mas como toda a minha família. Então foi momentos desafiadores, mas também foi momentos grandiosos na presença do Senhor, vendo as promessas do Senhor se cumprindo a cada dia na congregação, na nossa vida, no nosso chamado, e foi maravilhoso. Eu vim para o Vila Rio mesmo cooperar em 2006, foi assim que meu pai faleceu, né? Fui convidado pelo pastor Zé Carlos a estar cooperando aqui, porque na verdade eu tinha mudado para Brasília, né? E quando eu vi, a minha vontade era voltar para o Picança, mas a minha esposa, a Carla e as crianças, meu pai só vai sozinho, que eu não vou, né? Nós acostumamos a Vila Rio, e foi assim que eu acabei vindo para cá, porque eu ia poder deixar minha família aqui e estar lá no Picança sozinho, né? Mas Deus tinha alguma coisa comigo aqui, né? Onde eu vejo que o Senhor tinha já traçado meus caminhos aqui, né? Aqui, o primeiro momento, a nossa primeira chegada aqui, eu percebi uma recepção, tá, diferenciada, que é uma das coisas que eu tentei, de alguma forma, implantar nas outras congregações, mas não era a característica delas, elas tinham outro forte. Aqui eu percebi que a recepção, né, o calor da congregação para com aqueles que estão chegando é algo que realmente deu aquela... balançou a gente, deu aquela chamada, né, na nossa atenção de, poxa, legal. O que é que está acontecendo? Olha só, pai, nós precisamos administrar melhor os nossos negócios. Sim. Esse ano tivemos grandes produções, uma colheita muito farta, e eu estou passando isso para o nosso irmão. Meu irmão, olha só, vamos continuar. Diga, passagem é um dos herdeiros? Sim, exatamente. Verdade, está te calçando todo ano e está te engordando. É verdade. A arte também. Eu olho assim, às vezes, eu vejo assim, um perfil de cada pastor, né? Eu lembro que na minha mocidade nós tivemos um pastor que ele era muito rígido. Aí eu lembro que na época ele queria que toda a mocidade se batizasse. Nós éramos na faixa dos 14, 15 anos, aquela coisa toda. E aí eu não queria, né? Porque eu falava assim que eu só queria se batizar. Eu não tivesse certeza do que eu estava fazendo. Porque servir a Deus assim, eu sempre achei, continuo achando que realmente o batismo é um compromisso oficial que você toma com Deus. E muitas das vezes ele atacava, né? Uma vez ele falou, tem filha de presbítero aqui que não quer se batizar, e tem velocidade, aquela coisa toda. Então eu sei que nós passamos por um tempo muito difícil, muitos de nós nos afastamos, ficamos assim, né? Afastadinhos. E aí esse irmão tal, ele saiu. Quando veio um pastor, ele ficou aqui apenas 6 meses. Pastor João Batista
ali dos Bachelas. E esse homem, ele veio assim, ele veio para nos ensinar o amor. Que eu lembro que ele chegou aqui e ele foi visitar todos os jovens que estavam fracos na fé. E ele falou assim, eu quero todos vocês no culto. E aí eu até escondi dele, porque eu fugindo dele um tempão. Aí eu tinha dormido na Maria, ele foi na minha casa, eu não estava, ele veio aqui na minha irmã, atrás de mim. E foi interessante que eu estava lá no último banco, naquele dia, ele desceu do culto e falou, eu quero todos os jovens aqui cantando. Ele chamou eu, Josias, vários jovens, né? E eu fiquei impressionado, porque não era comum a gente que estava afastada, ele queria que a gente estivesse ali cantando. Então, eu lembro que ele ficou aqui em 6 meses, nesses 6 meses, mais de 12 jovens voltaram para Cristo, se reconciliaram. Teve um batismo aqui que teve quase 15 jovens batizando. E aí, na noite que nós batizamos, isso em 1986, que nós tivemos a oportunidade, ele estava no culto assim, com muita dor. E ele falou assim, olha, eu estava com muita dor, mas eu vim porque hoje é um dia de vitória dos nossos jovens. Eu falei assim, Deus, ele sabe, a glória de Deus foi veemente aqui. Deus encheu a casa e depois na terça-feira ele descobriu que ele estava com câncer no estômago e ele faleceu assim, coisa assim. Ele faleceu em 15 dias, assim. Então ele veio com uma missão. Ele ficou 6 meses no Vila Rio e ele, assim, Deus usou ele de uma forma assim maravilhosa, assim, impactou a minha vida. O pastor João Barbosa, ele me dava mais oportunidades na direção, na liturgia do culto, oportunidades para pregar. Só que ele não ficou muito tempo, eu não fiquei muito tempo na gestão dele, né? Ele fez o meu noivado, aí logo depois chegou o pastor Zé Carlos. O pastor Zé Carlos foi quem me separou auxiliar de escala, então eu só era um membro mesmo, né? Me separou como auxiliar de escala e por diversas vezes ele me deu a oportunidade para ministrar e muitas delas sem avisar, né? Então o pastor, ele tinha essa característica que para mim gerou um repertório muito poderoso, né? De modo que eu tinha que vir pronto, eu não sabia qual era o dia, qual era a hora. Tinha que estudar. Né? Tinha que estudar, tinha que ler, não tem esse negócio de folhear a Bíblia na hora, então a gente vinha com a mensagem pronta e se houvesse oportunidade, estaria pronto para pregar. E também as lições que nós tivemos ali, passamos por alguns pastores, tá? Então o pastor Antônio de Moraes. O pastor Antônio de Moraes marcou a nossa vida demais, demais. Era um senhor, eu e a minha esposa, na época, jovens e casados, mas e noivos no começo, depois jovens e casados. Nós éramos jovens, ele já um senhor já, mas como a gente amava o pastor Antônio de Moraes, os conselhos que ele dava, ele marcava oração, eu ia na casa dele de madrugada buscar, eu lembro que ele falava assim, para não acordar ninguém, ele só piscava a luz, eu já sabia que ele tinha acordado. Aí eu ia buscar ele para a gente vir orar de madrugada, mas que lição que nós tivemos em ouvi-lo. Outro que me marcou demais foi o irmão Sebastião Nascimento e o irmão Sebastião Marcolino. Então, eu sou dado a isso. Eu nunca desprezo as experiências dos irmãos de mais idade. Nunca, nunca. Hoje aqui no Paulista nós temos um irmão Petronilo, ele tem 100 anos de idade. Eu sento aqui no banco para conversar com ele. E eu tenho paciência para conversar com ele, porque embora eu estudei, Deus me deu preparo, eu tenho conhecimento de faculdade, de escola. Até mesmo na Bíblia, mas a experiência que ele tem eu não vou ter nunca, eu vou ter que alcançar os 100 anos e eu não sei se eu chego lá, mas a experiência que esses homens passam a gente só vai ter se nós chegarmos lá. Então por isso que eu nunca desprezo, e aí vai o exemplo aí para os jovens, nunca despreze a experiência. Você pode ter conhecimento, você pode ter o que for, mas nunca deixe de ouvir seus pais, nunca deixe de ouvir os anciãos, porque eles têm a experiência que você só vai ter quando você chegar lá. Todos os pastores que passaram por aqui, todos tiveram a sua contribuição. A própria Bíblia diz lá na carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, tá? Que a nossa obra no Senhor não é igual, tá? Mas eu também entendo que existe a necessidade, às vezes, de haver uma mudança, tá? Existe, às vezes, a necessidade. Uma certa vez perguntaram para mim, quando eu estava saindo de uma subcongregação, por que eu estava saindo, por que tinha que vir outros pastores? E aí eu fiz até uma analogia na construção civil. Falei, tem muita gente aí que entende muito bem de alicerce, de levantar a casa, tá? Só que quando chega na parte de reboco, é outra turma, né? Depois vem o pessoal da instalação, das luzes, da parte elétrica, depois vem aqueles da parte de água. Depois que a casa está pronta, e aí o morador vem e se instala ali,
anualmente, o que ele precisa fazer? Ele precisa dar uma reforma, precisa pintar, porque a parede vai sujar. Então eu vejo essa dinâmica de mudança, né, pastoral como algo benéfico, entendeu? Talvez aquele que está saindo estava um pouquinho desgastado e o que está chegando, digamos, está com um ânimo renovado, né? Então eu entendo que essas mudanças, elas, ainda que muitas vezes é dolorido para a gente, né? Poxa, tá deixando um pastor que está aqui durante muito tempo, tá chegando novo, cria-se aquela expectativa, não conhece ele, fica aquele incômodo, mas isso é saudável, porque aumenta o nosso vínculo de relação, a gente conhece mais pessoas, tá? Vem algumas mudanças, porque cada pastor tem uma característica, então algumas coisas acabam mudando, tá? E isso é saudável para a igreja, porque assim como a igreja ela não é uma organização, ela é um organismo. O que é isso? Ela é viva, ela é dinâmica, tá? Então a passagem de cada pastor pelas congregações, ela é dinâmica, né? Um vem e faz uma coisa, outro vem e faz outro, tá? E assim as coisas elas vão, tá? Parece que se torna mais atraente, se torna mais viva. E no começo, devido a nossa fama chegou antes da nossa pessoa, né? E a nossa fama era de ser assim rígido, duro, muito conservador. Então não houve uma grande aceitação de alguns irmãos da minha família, da minha pessoa, a minha esposa, né? Inclusive nos levaram até a sede. Tive que prestar conta de algumas doutrinas que eu trazia à congregação. Mas foi superado tudo isso, o tempo de adaptação passou e a maioria dos irmãos nos aceitou, e com o tempo, inclusive esses irmãos que não aceitou a gente a princípio, viraram grandes amigos e nos ajudaram muito a realizar a obra que foi realizada aqui, que foi um trabalho muito maravilhoso, que deixou saudade. Peguei a transição de 4 pastores aqui durante 21 anos, Zé Carlos, pastor Luiz Carlos, pastor Davi, pastor Levi, e pude trabalhar sempre ao lado do ministério da igreja. Vim como diácono para cá, aqui o Senhor nos separou para o presbitério, então cada dirigente, ele sempre traz a sua contribuição para a congregação no tempo que Deus coloca ele aqui. Então a gente procurou sempre exercer bem e ser fiel em tudo que é possível para ajudar o dirigente, para que ele possa ter um bom êxito na obra do Senhor. E isso foi criando uma bagagem para mim também, que hoje a gente procura também exercer lá no Recreio São Jorge e nas 2 subcongregações lá. Maravilhoso, um grupo que eu me apeguei muito, né? E um grupo muito amoroso. Graças a Deus, eu costumava dizer que eu não aceitava ninguém dizer que as irmãs não tinham amor, porque ali a gente vê o amor, né? São exemplos de fé, de amizade, de companheirismo,
eu convocava as irmãs e ela, estamos juntos. Então, abraçava muita causa, muitas das vezes a gente pensava no projeto, apresentava o projeto e elas abraçavam a causa, e isso fluía perfeitamente através dos nossos chás para mulheres, através das nossos momentos de comunhão. Então, foi maravilhoso. Nesses 10 anos, o tanto que eu aprendi com elas, né? Eu aprendi o amor, a união, o companheirismo, né? A gente convocava para uma faxina na igreja. E ali um dia se tornava uma festa, porque a gente chamava as irmãs e ali apareciam as irmãs e a gente limpava a igreja, rindo, lavando a igreja, e quando terminava, em festa, sempre tinha aquele café maravilhoso para as irmãs. Então isso eu levo para a minha vida, tudo que eu aprendi e convivi naquele lugar. Os aprendizados a gente guarda, né? Tem coisas que ninguém tira de você, é aquilo que você passa e você recebeu. E até hoje recebo os carinhos dela, a ligação, então isso ficou marcado na minha vida. Poder estar compartilhando, convivendo com mulheres servas de Deus, né? Mulheres ungidas de Deus ali, uma experiência muito boa de fazer parte, estar ajudando, né, nesse trabalho, na ciência social, como estar visitando e tudo. Então eu me sinto assim, um privilégio muito grande, sou muito grata a Deus por tudo isso. Inclusive o culto estava cheio da glória de Deus. Até o Wagner falou assim: irmão, você está vendo o que eu estou vendo? A igreja tem uma neblina no meio da igreja, né? Eu falei: eu estou vendo também, estou vendo. E a gente chorando, inchado de chorar, falando em língua, cheio do poder de Deus, aquela glória, né? E eu esqueci o irmão que estava pregando eu sei quem é, mas eu esqueci o nome do pastor. E eu olhei para os meus filhos era uma época que eles não estavam muito firmes com o Senhor, estavam meio desanimadinhos, sabe? Aí eu pensei assim, eu falei: meu Deus, e os meus filhos? Porque a gente estava sentindo toda aquela glória. Gostaria que todos eles estivessem sentindo a mesma coisa, né? Aí, quando eu pensei: e os meus filhos? Aí o irmão, ele parou de pregar, veio até onde eu estava e falou assim: cuida da minha obra, que dos teus filhos cuido eu. Naquela noite, muitas pessoas aceitaram Jesus arrancando brincos, colar, piercing do nariz. Teve um até que chegou a sangrar, porque ele tirou o piercing assim de um jeito que sangrou, ficou caindo pingos de sangue na frente do púlpito aqui, e deixou assim, em cima do altar aqui, um monte de brinco, de pulseiras, né? E foi uma noite marcante, né? O dia que nós tiramos a Nívia da rua, que o Red Wagner me procurou: pastor Carlinhos, é uma mulher que está grávida de 7 meses e tem uma criança de 2 anos, está numa marquise em frente à delegacia do centro de Guarulhos, tem jeito da gente alugar uma casa, tirar ela da rua? Eu falei: dá sim, Red Wagner, vamos lá. Fomos até o encontro dela, trouxemos ela para cá, alugamos uma casa, mobiliamos a casa dela, e ela tinha ainda um problema de toque. Ela me deu tanto problema, aquela mulher, mas graças a Deus valeu a pena. Escutei falar que ela se formou em enfermagem e conseguiu vencer essa situação difícil, né? Pelo menos o tempo que eu estava aqui, ela estava bem. E tiramos outra família da rua, mas infelizmente, depois da casa toda mobiliada, que os irmãos doaram fogão, armário, mesa, os irmãos devem lembrar disso, eles abandonaram a casa com 2 meses de aluguel pago, voltaram novamente para a rua, né? Mas
Aqui teve um dia que o prefeito Eloy Pietá veio visitar a congregação, e nesse dia tinha 16 moradores de rua na congregação. Gutierrez, Lucas, aqueles meninos fizeram um trabalho de evangelismo e trouxeram todos eles para cá. Aí cercaram lá embaixo, colocaram chuveiro, eles tomaram banho, deram roupa para eles, e no dia eles estavam aqui participando do culto. 16 moradores de rua. O prefeito prometeu fazer um albergue no centro de Guarulhos, não sei se cumpriu. Então, na verdade, foram muitos momentos aqui marcantes, sem falar a presença de Deus. Quantas vezes a gente chegava aqui para uma escola bíblica dominical. Eu lembro que uma vez eu cheguei para uma escola bíblica dominical, quando eu pisei na porta, eu já senti a presença de Deus, já entrei chorando, caiu uma glória no meio da igreja naquele dia. Meu Deus, era uma ceia. Depois da escola dominical era uma ceia, e o Senhor falou conosco poderosamente. Foi muito maravilhoso. Vila Rio é uma igreja onde os dons do Espírito Santo são notórios na nave da igreja. Isso aí você vê numa criança, os anciões da igreja, você vê que é uma igreja onde tem muita liberdade para o Espírito Santo de Deus operar. Firmeza na fé, constância, perseverar em Cristo, e mesmo sabendo que somos peregrinos nessa terra, a igreja ela tem um papel fundamental, não só como organização, mas também como espiritualmente. Então a igreja do Vila Rio, ela é vista e ela é sentida até pela vizinhança como uma igreja que atua não só ao lado espiritual, como a parte social. Então eu comparo a igreja do Vila Rio com uma igreja primitiva. Muito grande o trabalho que ela exerce. Ela pode se dizer que é uma igreja modelo. Quando a gente olha para a igreja do Vila Rio, se você aplicar em qualquer congregação o que vivemos na igreja do Vila Rio de Janeiro, tenha certeza que Deus vai abençoar. A igreja do Vila Rio é uma igreja que é um povo muito unido, um povo muito esforçado para fazer. Qualquer coisa você marcou com a igreja, você vai ser surpreendido. Né? Eu lembro quando a gente começamos aquele trabalho de consagração no primeiro domingo, a gente chamava alguns pregadores que eles tomavam susto quando ele via a nave da igreja repleta de irmãos na consagração e na oração, que o povo por aí fora diz que crente não ora, né? Quando convoca crente para orar, os crentes não vêm. Então, na igreja do Vila Rio, os crentes vêm. Então, a gente via que os pregadores ficavam espantados, né? Ficava até meio sem jeito. Por quê? Porque essa frase para a igreja do Vila Rio não funciona, né? A gente marca 30 dias de oração, 30 dias de oração os irmãos estão lá. Então, uma igreja dessa, você tem que reconhecer que Deus tem uma liberdade para trabalhar no meio dela. E então, uma igreja que ora, uma igreja que se convoca, está presente, é uma igreja modelo, isso aí é fato. O Vila Rio, ela é minha casa, eu falo para minha irmã, né, eu brinco com a minha irmã que mesmo às vezes eu saindo e me sentindo um pouco perdida de não ter muitos dos que eu tinha antes, eu não me vejo em outra igreja, eu não me vejo com outras pessoas, eu não me vejo em comunhão, né, assim mesmo, em corpo de Cristo, eu não me vejo em outro lugar. No domingo a gente já acorda, né, eu falo que os dias que a gente mais está cansada é no final de semana. A gente pode estar trabalhando, pode estar fazendo um monte de coisa, mas é o dia que a gente mais fica cansada porque a gente se esforça na obra, né, pro Senhor, e isso para mim é muito gratificante. E fazer isso no Vila Rio, crescer, né, agora ter pessoas que são mais velhas, são mais altas do que eu. Aí, oi tia, isso pra mim é muito, de verdade, eu fico muito feliz mesmo. Que eu lembro da adolescente, eu saindo da escola e passava às vezes as crianças que eu regia, aí todo mundo, oi tia Ré. Aí as pessoas falam, nossa, tem bastante sobrinho. Fala, não são sobrinhos, são as crianças da igreja que eu cuidei. E agora eu vejo atrás das câmeras, me entrevistando. E isso pra mim é muito lindo, né? Isso é o corpo de Cristo, a igreja de Cristo, o Vila Rio é minha casa. Eu tenho meu cunhado, que é o marido da Tarma, né? Valdemar. E eu falei para Deus, Senhor,
Ele começou a congregar comigo há 3 anos. E eu pedi para o Senhor, Senhor, se o Senhor me der a graça e o Valdemar estar cooperando conosco, e ele um dia vier a sentir em seu coração a vontade de se batizar, ali eu já ganhei meus 5 anos. E graças a Deus, Deus tem realizado esse sonho, né? Ele está fazendo o discipulado e em dezembro ele vai descer as águas batismais. Então esse para mim já vai ficar marcado na subcongregação. E essa igreja que ela tem um celebre de muita amizade e carinho, é uma igreja muito amorosa e recebe e abraça todo como uma mãe abraça seus filhos. Né? Então essa igreja abraça todos que vêm. Das crianças, eu tenho a minha, acho que a principal lembrança eu tenho da Elisângela, como minha professora da escola dominical, em uma aula que ela trouxe pra gente colocar o feijãozinho no copinho e colocar água com algodão, e a gente passou durante muito tempo esperando ele crescer e dar o frutinho ali, e é uma memória que eu tenho muito forte. E da adolescência, a tia Vera, minha líder, Samuel, e eles foram muito importantes, assim, para toda trajetória que eu tenho hoje, né? A minha adolescência foi muito forte por conta deles, da tia Vera e do Samuel, minha liderança linda, maravilhosa. Na gestão do Zé Carlos, eu também trabalhei com os adolescentes já. Então, assumi, juntamente com a Vera, a liderança dos adolescentes, como segundo, né? E começamos a trabalhar, aprendi muito com ela, né? Era muito jovem, errei muito, né? Errei muito, dei muito trabalho. E só que ela muito paciente, né? Desde pequena, a Vera me atura, né? Desde de escola bíblica lá atrás, e fui aprendendo. Depois assumi como primeiro. Aí veio o pastor Luiz. O pastor Luiz também foi muito significante para mim. Por quê? Porque ele me separou ao diaconato, também me dava muitas oportunidades para pregar, muita liberdade, e foi na gestão dele que eu migrei para os jovens, né? Então trabalhei com os jovens um bom tempo, uma experiência incrível para mim. A maior escola da minha vida foi trabalhar com jovens e adolescentes, que é um ministério que eu amo muito. Eu fiquei 10 anos liderando DI, né? E aí a gente vai se adequando, melhorando cada ano e tal, tudo. Chegou uma época que não cabia mais aqui, a gente fazia o congresso lá na Maria Helena, né? Porque eram muitas crianças. E aí chegou uma época que eu procurei o João Barbosa e falei para ele, eu passou na gestão no quase, na época a gente estava com 78 crianças, só que 78, 18 estava ali entre os 11, 12, indo para 13, já não estava mais se sentindo bem. Eu acho que está na hora da gente, eu até tinha montado juniores dentro, que era o Vitor, o Felipe, a Samanta, né, aquelas meninas, a Beth, a Jane e tal, e eu falei, eu não tô dando conta porque os juniores também estão precisando de atenção. E eu tava grávida do Vinícius, né, em 2000. Aí ele falou pra mim assim, ó, Vera, faz o seguinte então, esse desejo também tá no meu coração. Vai descarregar, eles falam, né, os nordestinos, vai despejar, vai ganhar neném, vai dar luz, e quando você voltar, então, a gente vai instituir o departamento dos adolescentes. Aí eu peguei e falei, tá bom. Aí a Núbia assumiu, DI, né? Daí a Núbia ficou com 50 e eu vim com 18, né? 18 adolescentes. O primeiro louvor que nós cantamos, nós estávamos em 12, que eu lembro até hoje quem era, o Edilson, o Vitor, o Felipe, o Emanuel, eu lembro alguns, a Jane e tal. E eu lembro que nós chamamos aqui, e aí nós cantamos aquele hino, não temas, eu sou contigo, lembra? E o Edilson tal, e foi uma glória. E Deus invadiu assim a casa, assim, e eu fui assim pegando um amor com os adolescentes, que eu já trabalhava com criança, né, na minha profissão. E aí que na verdade eu tinha um pouco de, eu achava que eu não ia ter paciência com adolescente. Essa não é que eu tinha medo, eu achava, eu não vou ter, né, paciência, sabe? Mas aí Deus, ele transforma, né, isso. Aí daqui a pouco quando eu fui ver,
peguei um amor por eles, que até hoje, né, eu até acabo, não sei se isso é bom, porque todo ano fala, a pior sala, pode deixar café. E eu falo, meu Deus. E um dos momentos que me marcou muito, que eu lembro muito, foi um congresso dos adolescentes, quando Deus se manifestou através da sua glória, com tantos batismos com o Espírito Santo no mesmo dia. A presença do Senhor, ela desceu de forma gloriosa. Quando terminou aquele culto, muitos adolescentes foram batizados, inclusive a minha filha naquele dia foi batizada. E neste dia, quando a gente saímos do lado de fora da igreja, era o mesmo comentário. Eu não sei se a igreja subiu ou se o céu desceu. Verdade. A glória do Senhor invadiu aquela casa. Então, aquele dia, para mim, foi um dia marcante, não só na igreja, mas também dentro do meu lar, com o batismo da minha filha com o Espírito Santo. Ainda gostaria de relembrar alguns detalhes dos jovens que ainda tenho hoje, meus jovens dentro da igreja. A Paulinha, a Lilian, também a Selma, Jerônimo, a própria Vera, a minha esposa Maria, a Raquel. Então eles fizeram parte dos meus jovens, do qual fui líder, e eu digo para vocês, memorizo aqui, volto no tempo, e posso dizer que foi tempos muito bons, né? Que a gente fazia muito evento chamativo a esses jovens. Fazíamos a alvorada festiva. Não sei nem se alguém dos jovens hoje sabe o que é isso. Que a gente eu saí de casa na madrugada, 6 horas da manhã, mais um com violão na mão. Íamos a casa por casa daqueles que faziam parte da juventude, e a gente acordava o povo para ir para a igreja. Então era 6 horas da manhã, estava na porta de um. Era 7 e pouco, estávamos na igreja em oração. Aqui na oração da manhã, e recordações muito lindas, né? Nossos irmãos que já foram, mas me deixou uma grande lição, foram um grande exemplo na minha vida. Aprendi muito com o meu irmão, com o pastor Sebastião, aprendi muito com a nossa irmã Cida, né? Mulher de Deus, nossa irmã Elisa, né? Então, eu sou muito grata a Deus, porque desde que eu vim para cá, para essa igreja, Daniel sempre foi posso dizer que que fosse um menino, né? Um rapaz, uma pessoa assim, maravilhosa, com um sorriso no meio de tantas lutas, me apoiou no meio de muitas dores, no meio de muitas lutas, ele me deu apoio, né? No momento de luto, né? Então eu agradeço muito, que nem hoje mesmo, a pregação da palavra de Deus, o Senhor falando, nos ensinando, né? O poder de Deus, o cuidado de Deus para com nós, né? No momento de dor, o Senhor sempre esteve presente comigo. Porque não é fácil uma mãe perder já 4 filhos.
Aí sepultei esposo, minha mãezinha, mas em todo momento eu sentia a mão de Deus comigo. Em todo momento eu nunca me abalei, porque por mais que os médicos falassem, a senhora está preparada? Eu falei, estou preparada. Porque antes de serem meus, são de Deus, né? Então é que nós temos que viver isso. Sentir que somos protegidas por Deus. Sentir que a mão dele está sempre por nós, né? E o que eu faço, o meu trabalho é esse, é orar. Orar pela família, orar por vocês, jovens, orar pela minha família e orar uns pelos outros. Eu acho que, para mim, a trajetória de toda a minha vida foi o meu avô Sebastião, que foi também pastor dessa igreja durante um tempo. E ele me levava, junto com o Mateus, quando ele ia para o monte orar, e ele levava a gente para ficar brincando. Aí, durante todo esse trajeto, ele ia evangelizando, entregando os panfletos. Então, eu e o Mateus cresceu vendo isso. Uma pessoa que tinha um coração imenso, um homem de Deus, que fez uma diferença enorme na nossa vida. Eu acho que o principal, assim, foi o vô Bastião e a Vacida, né? Que também muitas irmãs, né, que se sentam para conversar, as irmãs das antigas falam da Vacida, lembram da Vacida. Então foram pessoas, assim, os meus avós que marcaram toda a minha vida. Minha mãe foi minha companheira de oração durante todos esses anos da minha vida. Uma pessoa, assim, constante ali na oração, uma intercessora muito forte. Então ela foi minha inspiração, né? Não só minha mãe que me pôs no mundo, mas uma pessoa que me inspirou muito. A fé, a determinação, a perseverança. Então é muito importante a gente reconhecer e valorizar aqueles que fez parte da nossa vida, né? Então, como eu falei, né, são três mulheres, né, muito importantes que foi na minha vida, como a minha mãe, né, a irmã Cida, a irmã Elisa. E de irmãos foi o nosso pastor Sebastião. A gente, se for citar nomes, a gente vai esquecer alguns, mas tem uns que marcam demais, né? Por exemplo, o pastor Isaías. O pastor Isaías é uma pessoa que mora no meu coração, eu tenho uma gratidão por ele enorme. O irmão Zezinho, que passou por ali, esposo da Lília, ele faleceu na Covid, né? Mas é uma pessoa que eu não esqueço jamais. É um período que eu tive uma certa dificuldade e um tempo até fiquei fraco, fora da igreja. E esses irmãos, eles não desistiam da gente, de mim, não desistia. O Isaías é uma pessoa que a minha gratidão pela vida dele, a família dele que a gente ama, o Mateus, o Vinícius, a Isabelle, são pessoas que eu tenho o prazer de encontrar eles, eu dou ao Pai do Senhor, abraço eles com carinho, porque são pessoas que marcaram a gente. Na época que eles eram pequenos, ia lá para casa com o Juan, mas o Isaías é uma pessoa super especial para mim. O Zezinho, tenho em memória também, não esqueço nunca. Ali Paula, Jerônimo, então tem pessoas, se eu for começar a citar o nome aqui, mas tem pessoas que marcaram demais a nossa passagem por ali, né? Eu amo a música, né? Fui músico durante muitos anos, desde jovem. Na verdade, eu iniciei como músico, né? Tocando bateria e tal, mas sempre gostei muito, então me dediquei muito em aprender também outros instrumentos. Aqui no Vila Rio fui músico um bom tempo, né? Na guitarra ali e tal, ajudei, pude contribuir. E é uma paixão, é um dom que Deus me deu. Cantar também, sempre cantei desde pequeno, mas sempre muito tímido em relação à música. E o Vila Rio também foi muito importante, porque o Red, né, o pessoal lembra do Red aí, me deu algumas oportunidades para fazer solos nas cantatas, e eu fui perdendo um pouquinho dessa timidez ao cantar, né? E aí fui desenvolvendo. Então sou apaixonado pela música até hoje, ajudo os meninos lá no Vila Augusta, ajudo também no vocal quando posso, faço solo para os adolescentes,
E acabamos de ter um congresso, faço solos para eles, eu estou envolvido com a música 100%. Tudo iniciou com meus irmãos, bem dizer. Então, Josias, Serginho, Flavião, e isso criou uma tradição, e dessa tradição, o que acontece? Mesmo eles saindo, eles deixaram um legado. Uma das crias dele, por exemplo, é o Vitor, que iniciou, na realidade, com bateria, e depois ele se aperfeiçoou, gostou da parte musical referente a guitarra, violão, e aí guinou para o baixo, que é a paixão dele, né? E nessa do Vitor, aí a gente vai entrar na vocalização. Na vocalização, nós originalmente não éramos tão bons assim na tradição, não. A gente nós ensaiávamos, e quando ia cantar, de Fá caía para Ré, era terrível. E adivinha quem era além de líder dos jovens, quem era o maestro da turma? Era eu. Então nós podemos falar com tranquilidade, com qualidade, que não era fácil. No caso do Matheus, eu não tinha condições de pagar uma escola para ele, de música, e a igreja, que os músicos também já eram... O Vitor era o baterista na época, né? O Matheus bem pequenininho. Então já havia a preocupação de fazer essa transição e discipulado ao mesmo tempo. E isso, na visão no âmbito da igreja, acaba motivando também os irmãos a se despertarem mais para procurarem ter sempre uma ocupação, sempre. Então a contribuição foi muito grande, sempre. Ele começou, tinha quantos anos mais ou menos que ele começou? Quando nós chegamos aqui, o Matheus tinha 5 anos. Quando chegou na fase dos 11 para 12 anos, ele começou a tocar. Aí teve uma seleção de músicos só de adolescentes. Aí eles foram desenvolvendo, e hoje o Matheus é requisitado, para a honra e glória do Senhor, para tocar em vários lugares. O irmão lembra quem são os músicos daqui que deram esse apoio para ele? Que incentivaram ele para ir tocando, enfim? Vitor, Eliel, o Rafael, que na época congregou aqui, filho do Ailton, trompetista. O Rodrigo também, que foi um grande incentivador do Matheus também. Então, todos tinham a preocupação de fazer bem o discipulado já, né? Então os frutos estão aí até hoje. Então, de um certo tempo para cá, sim, o Johnny, por exemplo, o pai dele também é musicista, né? Então essas tradições foram trazidas e fez parte eu entendo assim, que uma coisa chama a outra. Você vai aperfeiçoando e as pessoas vão gostando, e aquelas que vão chegando vão gostando daquilo que estão fazendo, e esse aperfeiçoamento vem, e essa busca vem do ambiente. Antes que o mundo existisse, eu sou. Antes que Abraão existisse, eu sou. Disse Jesus à mulher junto ao poço de Jacó, eu sou. A Simão Pedro declarou o quê? Eu sou. os demônios tremendo diziam o quê? Eu sou. Deus disse a Moisés, Eu sou. Ele é, ele tem, ele pode, ele faz, ele vem, ele age. ele ama, salva, transforma, liberta, purifica, sacode, derrama do céu, queima, consome, faz de novo, bate e volta, dá ordem, manda, desmanda, derrama agora, enche o vaso, trabalha de noite, noite e dia, abre o mar, fecha o mar, abre porta, fecha a porta, ele é santo, muda os tempos, é fiel, passa por dentro do fogo e faz a sua vontade. Para você que vai passar pelo Vila Rio, ou que está aí no Vila Rio, a mensagem que eu deixo para você é que é uma igreja rica, uma igreja muito
boa de se congregar, é uma igreja que dá muito fruto, depende muito de você. Se você está de fato assim, com a intenção de crescer, de se entregar para Deus, é uma igreja muito espiritual, uma igreja que você pode se entregar de coração a Deus e você vai ver muitos milagres acontecendo, você vai ver muitas coisas para você aprender, obreiros dedicados a Deus, as irmãs que oram, uma igreja maravilhosa de se conviver. Tanto é que de 60 anos, né? Não precisa nem falar nada, né? São 60 anos. 60 anos de uma história maravilhosa, de uma história que só tem a crescer. Você que chegou agora aí, eu estou lembrando aqui agora daquela passagem bíblica, né? Tem os irmãos que são da antiguidade que eles estão vendo diferente, né? Eles estão vendo cada dia a igreja ficando mais bela, né? E estão se alegrando. E tem aqueles que estão chegando agora que estão pegando agora andando e pode ajudar com essa obra aí a ficar cada vez melhor. Então tá na mão de vocês. Eu passei por essa história aí, então eu me alegro por isso. Eu, minha esposa, minha família. O Juan foi apresentado nessa igreja. Eu fui batizado nessa igreja, minha esposa foi batizada nessa igreja, eu casei nessa igreja, fomos batizados no Espírito Santo aí, então a minha história está aí e eu espero que vocês façam um bom proveito aí, deixa Deus usar vocês aí. Todos os meus irmãos foram apresentados nessa igreja, todos os meus filhos foram apresentados nessa igreja. Eu servir a Deus com certeza faz parte da nossa história nessa igreja. Eu entendo que os meus meninos, a minha família, né, também por parte da minha esposa, a maioria daqueles que nasceram na nossa vila foram também apresentados nessa igreja. Então hoje eu tenho netos, todos apresentados também. Eu entendo que é um orgulho para nós, não falo para eles, né, mas para nós estarmos servindo sim ao Senhor desde do início das nossas vidas nessa igreja. Que a igreja do Vila Rio continue sendo, né, uma igreja cheia de poder de Deus, que os nossos cultos possam voltar a ser cheios de almas, se render aos pés do Senhor, e que o amor de Deus em nós possa fazer a diferença de quem está ao nosso lado. Porque é isso daí que faz uma igreja forte, né? Eu sou suspeito em dizer, né? Cheguei aqui bem jovem e saí há pouco tempo. Tem 2 anos que eu saí dessa igreja, fiquei aqui durante 20 anos e aqui eu encontrei a minha família de fé, que eu considero até hoje uma igreja muito amorosa, uma igreja muito proativa, uma igreja que dá oportunidade para crescimento, para aqueles que gostam de trabalhar. Então, para você que está aqui, primeiro eu quero dizer parabéns, porque o Senhor escolheu plantar numa excelente igreja, top, pessoas tops, né? E para você que vai chegar, se prepare para viver uma experiência incrível nessa igreja, na música, na palavra, na fraternidade, na comunhão com os irmãos. É uma obra muito próspera e certamente com a mão de Deus diretamente operando nesse lugar. E que a mão do Eterno permaneça sobre a vida de vocês. Que vocês possam continuar. Muitos irmãos passaram nesses 60 anos na igreja do Vila Rio de Janeiro. Eles fizeram a sua parte. Agora chegou o momento de vocês dar continuidade a esse trabalho. E eu tenho certeza que o Deus que começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar através dos irmãos. Que todos possam seguir o Salmo 23, porque o Senhor é o nosso pastor. Ele nunca nos falta. E se Ele está presente em nossas vidas, nós temos um que está cuidando, Ele está cuidando de nós. Ele não deixa que nenhuma das ovelhas dele se perca. Então, todos aqueles que é chamado por Deus vai ter a proteção dele, o cuidado dele. Ele é nosso bom pastor e nada nos faltará. Às vezes podem vir lutas, às vezes a gente pode se sentir machucado, mas a gente tem que olhar para Cristo. E o Vila Rio é uma igreja que nos abraça. A gente consegue se sentir feliz estando no meio de todo mundo. E aos que virão, só não sei o que eu posso falar para os que virão. Deixa eu ver o que eu falo para os que virão. Não tem problema, deixa ela ficar. Ela vai pensar.
Como também faço parte, apesar de ser da supercongregação, mas também faço parte da Vila Rio. Continuei firme, né? O Vila Rio, ele tem irmãos maravilhosos, companheiros, e é gostoso servir ao Senhor aqui. É muito bom a gente se sentir bem aonde nós estamos, né? E a igreja do Vila Rio, a gente se sente bem. Durante esses 21 anos que eu e minha família estivemos aqui, eu vivi muitas coisas aqui da parte do Senhor e através da igreja. Tivemos os percalços que o Senhor permitiu e a igreja cuidou muito bem de mim, e que eu peço que vocês continuem na mesma fé. A igreja, ela é formada por famílias. Então a igreja, ela é uma grande, imensa família. Continue sendo o corpo de Cristo até o grandioso dia em que Jesus vier buscar e nos levar para a glória eterna. Firmes com Cristo. Vocês são presenteados por estar no Vila Rio. Vila Rio é uma benção, aqui tem muitos amigos, muitos homens de Deus. Vocês têm tudo para crescer, tem tudo para entrar no céu, tá? É só continuar firme e fiel. E aqueles que estão vindo, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus e cresçam na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É um momento de muito privilégio e alegria no Senhor que nós estamos usufruindo, né? Muitas pessoas passaram por aqui, cavaram poços, tiveram muitas dificuldades, barreiras para adorar o Senhor, né? E hoje nós estamos num tempo abençoado, então nós estamos sendo muito privilegiados. E aqueles que virão, eu posso dizer uma coisa para você: quem tomou da água do Vila Rio não esquece nunca mais, né? Não esquece nunca mais, porque o Vila Rio, ele tem um diferencial e nós temos que continuar a preservar esse diferencial, que é o amor em Cristo Jesus. Isso tem que ser a base de todas as igrejas. Vocês que estão hoje aqui no Vila Rio, estão comemorando 60 anos, é uma alegria para vocês, com certeza, como é para nós. E a minha fala é que vocês continuem sendo firmes, constantes, tá? Como eu disse agora há pouco, no finalzinho do trabalho, né? Que em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Essa é a presença do Espírito Santo no seu dia a dia. E você que vai chegar amanhã, não vai comemorar os 60, mas vai comemorar os 61, vai comemorar os 62, ou até quando o Senhor permitir que a igreja permaneça na terra, faça o seu melhor. Doe-se para a obra do Senhor, porque o seu trabalho, tá? O seu desprendimento para o Senhor tem uma recompensa. Nós não fazemos pela recompensa, mas o Deus que nós servimos, ele recompensa cada um segundo as suas obras. Então faça com carinho, com amor, com esmero, com dedicação, e tenha certeza que a bênção do Senhor será sobre a sua vida.